Querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quero desejar a você a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, nós traremos uma videoaula em alusão à primeira lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre dos jovens. Sim, essa nossa série de videoaulas serão também em alusão às lições dos jovens. Já fizemos um raio-x, aqui a revista, com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Temos também um livro, inclusive comentamos também sobre o Elias Torralbo, e serão lições imperdíveis, pois vamos tratar sobre liderança. Falei no raio-x que, apesar de ser para a Escola Bíblica Dominical dos Jovens, estes estudos, estas lições se estendem também a todos quanto exercem liderança na igreja. Então, seja muito bem-vindo a essa série de estudos para abençoar a sua vida. Eu quero te pedir, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like e deixa seus comentários, pois apesar desta videoaula ser offline, não ser online, não estarmos interagindo simultaneamente, mas precisamos interagir mesmo através dessa ferramenta em que eu desço o canal no YouTube e posteriormente eu vou lá e vou ver os seus comentários e vou responder, e essa é a nossa ferramenta de interação. Então deixe os seus comentários, isso é muito importante. Também compartilha, chama as lideranças de mocidade, os professores da turma de jovens, compartilha com jovens que têm um perfil de liderança. Serão 13 lições abençoadoras e eu espero que você esteja comigo até o final dessas lições. Lembrando que, assim como eu digo lá para a EBD dos adultos, eu também digo aqui na EBD dos jovens, estas videoaulas nunca, jamais substituirão a sua presença na igreja local, na EBD presencial. Então não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical onde você se congrega. Participe, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Então, meus irmãos, vamos hoje iniciar a lição de número 1, que tem como tema o que é liderança cristã. Então, hoje nós vamos falar propriamente sobre liderança cristã. E isso é muito importante. Eu sou obreiro, exerço liderança na Assembleia de Deus em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E acredito que, assim como em outras Assembleias de Deus e até mesmo outros ministérios por todo esse Brasil, a modelo da Assembleia de Deus, nós trabalhamos com departamentalização. Nossa igreja tem os seus departamentos de jovens, de senhoras, de senhores, de crianças, de adolescentes. Então nós temos ali micropoderes, microgrupos, nós temos essas departamentalizações, e isso requer a necessidade de lideranças. Pessoas, homens, mulheres que são levantadas por Deus para liderar. Então é importante tratarmos sobre isso, sobre liderança, para aqueles que já exercem a sua liderança na igreja e também aqueles que almejam a liderança, um cargo de líder na igreja onde você serve ao Senhor. Então é muito importante a liderança na igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar tratando sobre conceitos. Conceitos, o que é a liderança e o que é a liderança cristã. Então, essa primeira lição, vamos falar sobre o que é a liderança cristã. Meus amados irmãos, antes de adentrarmos nos tópicos desta lição, nós iremos fazer a leitura do texto bíblico. As lições dos jovens, elas são diferentes dos adultos. Na EBD dos adultos, nós temos texto áureo e nós temos a verdade prática. Já nos jovens, não. No jovem, nós temos o texto bíblico. E aqui, no texto bíblico, está em Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Então, é muito importante nós fazermos a leitura da palavra de Deus, até porque é a palavra de Deus. E isso não é perca de tempo. Então, eu quero convidar a você a nós juntos lermos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, e a partir desse texto nós desenvolvermos a lição, os tópicos dessa lição para a glória de Deus. Diz assim, Paulo escrevendo aos crentes em Éfeso:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua palavra que foi lida. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é poderosa, ela é eficaz, ela transforma o nosso coração. Senhor, que a tua palavra possa aprimorar nossa conduta como servo, como cristão, como líder, Pai. Abençoa a todos que terão acesso a esta videoaula, Pai, a todos que serão abençoados por esta videoaula, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E você aí do outro lado confirma dizendo amém e amém. Meus irmãos, vamos para o tópico de número 1, falar sobre liderança. Neste ponto ele vai trazer uma definição do termo liderança. Então ele vai começar de maneira mais ampla, para depois irmos especificando as coisas. Então, o que é liderança? Aqui ele fala que liderança aponta para aquele que vai à frente. Aquele que está à frente, conduzindo, guiando, orientando, direcionando. Então, o líder ele tem essa função de orientar, de guiar, de mostrar o caminho. E existem algumas características que devem marcar o perfil da liderança, que devem andar passo a passo com as práticas de um bom líder. Quais seriam elas? Primeiro, comunicar com clareza. O líder precisa transparecer tudo com clareza, não deixar dúvidas, não deixar incertezas, não haver nenhum atrito na comunicação, nenhum ruído na comunicação. Tudo deve ser transparecido, deve ser repassado para os seus liderados com o máximo possível de clareza. Então, o líder ele precisa saber se comunicar e comunicar-se com clareza. Ele também precisa saber defender os seus liderados. Todo bom líder que se preza, ele defende os seus liderados. Então, você que é líder, carregue isso consigo. Tore onde torar, defenda os seus liderados. Segundo, ele trabalha pelo sucesso do coletivo. E aqui a gente poderia acrescentar o coletivo em detrimento ao individual, ao pessoal. O líder jamais colocará a sua pessoalidade, a sua individualidade, ou mesmo de outro a quem ele tem um apreço, uma admiração, em detrimento do coletivo. O coletivo sempre deve ser o alvo. O coletivo, o sucesso do coletivo deve superar todas as expectativas em detrimento daquilo que é individual, seja do líder ou seja daquele que tem um apreço do líder. Então o líder jamais deve favorecer a si mesmo, favorecer a uma pessoa a quem você gosta, a quem você admira, a quem você tem aproximação, em detrimento daquilo que é coletivo. Então, o bom líder, ele trabalha pelo sucesso coletivo. Entenda que o coletivo sempre será e deve ser a prioridade. Ele respeita os seus liderados. E respeitar não quer dizer concordar com tudo. O líder, ele precisa respeitar o seu liderado, por mais que não concorde com ele. Às vezes acontece muita divergência de opiniões, né? Alguém se levanta, um liderado se levanta e pensa diferente, traz um posicionamento diferente daquilo que é apontado pelo líder, e o líder precisa respeitar essas divergências. Por mais que haja atritos, conflitos, mas o respeito deve estar acima de tudo isso. E acima de tudo, o líder precisa ser pacificador. O que não vai faltar para o líder é lidar com conflitos, com turbulências, com adversidades, com tempestades que muitas vezes acontecem no copo de água. Então, o líder precisa ser o pacificador, o apaziguador. Se em meio a um incêndio ele precisa ser o bombeiro para apagar
todo o incêndio que muitas vezes são provocados dentro de algum ambiente em que você exerça a liderança. Então, essas são algumas características que, inclusive, foram pontuadas, elencadas pelo Elias Torralbo nesse tópico de número 1, quando ele fala sobre liderança. E aí, ele traz já o conceito de liderança cristã. Ele começa falando sobre liderança e depois ele traz uma definição do que é ser um líder cristão. E já que estamos falando que o líder é aquele que norteia, é aquele que orienta, é aquele que mostra o caminho, é aquele que guia, então o líder cristão é aquele que mostra os princípios da palavra de Deus, que guia os seus liderados para terem um encontro verdadeiro com Cristo e serem edificados em Cristo. O líder cristão, ele preza por desenvolver virtudes bíblicas nos seus liderados. Ele quer guiar os seus liderados na palavra de Deus, naquilo que está revelado na sã palavra. Então, o líder cristão, ele vai conduzir os seus liderados a fim de que eles alcancem maturidade cristã. Deixem de ser meninos inconstantes, como falou Paulo, e passem a ter maturidade cristã, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então, o líder cristão, ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus, nos princípios sacrossantos da poderosa palavra de Deus, para que possa guiar, para que possa orientar os seus liderados, para que ajam, para que tenham uma conduta de vida pautada nos princípios da palavra de Deus. No último ponto do tópico 1, ele fala sobre liderança e serviço, e o Elias Torralbo fala da importância de que o líder, ele não está em uma posição, ele não está em um patamar para ser servido. Por muito tempo, e até hoje ainda, existem líderes que alcançam esse patamar, que exercem liderança e pensam que está ali para ser servido, quando na verdade o líder, ele serve. O líder, ele precisa servir as pessoas. Se você assumiu alguma função de liderança, entenda que você não foi colocado ali para ser servido. Você foi colocado em uma posição de liderança para servir aquilo que nós já falamos anteriormente, para um trabalho que visa o sucesso do coletivo. E esse sucesso do coletivo perpassa por uma liderança que já aprendeu e que tem uma postura de alguém que sabe que está ali não para ser servido pelos demais. Eu sou líder, agora os outros que trabalhem, os outros que façam, eu vou só sentar aqui, vou dar as ordens, vou intimar e tem que fazer e eu fico só olhando. De modo algum. O líder, ele precisa servir as igrejas, servir as pessoas, servir a todos em prol do sucesso do bem coletivo. Mas bem, dito isto, nós vamos para o tópico de número 2, em que ele vai falar sobre a parte do trabalho de um líder. E neste tópico, ele fala sobre a importância do líder de descobrir os novos talentos que tem na obra de Deus, na igreja local, como também da importância do papel do líder enquanto aquele que guia e aquele que é abençoador. Bem, então vamos desenvolver aqui esse tópico juntamente com você. Descobrindo novos talentos. O líder autêntico, verdadeiro, é aquele que sabe observar, que sabe identificar, descobrir as aptidões, os valores, a capacidade dos seus liderados. Oh, meu irmão, como é bom exercer liderança e ter essa visão. Muitas das vezes a gente fica com a nossa visão ofuscada enquanto líder e vê que aquele irmão, aquela irmã tem uma certa capacidade, uma certa aptidão, e muitas das vezes a gente não tenta explorar isso nos liderados, até mesmo alguns fazem isso com receio de que se levante outro líder e esse líder venha tomar o meu posto, venha tomar o meu lugar de destaque. Não, meu irmão, o líder, ele precisa saber que ele está colocado ali para descobrir realmente novos talentos. Então, oportunize, pesquise a fundo, analise, observe. Eu percebo que essa irmã, ela tem o dom, ela tem um talento para louvar a Deus. Eu observo aqui que essa irmã, ela tem uma certa capacidade para exercer a liderança com as crianças. Eu percebo que esse irmão tem uma aptidão para pregar a palavra, então desenvolva isso no seu liderado. Isso é muito importante, inclusive, para pastores.
O pastor que assume uma igreja, ele precisa buscar novos talentos e não ficar preso a somente o que tem ali na igreja. Ah, eu tenho pregadores, eu tenho professores de escola dominical, eu já tenho liderança. Não. Descubra novos talentos, inclusive na mocidade. Não despreze a sua mocidade, olhe para a sua mocidade e veja que ali tem pregadores, cantoras, futuras lideranças para a obra de Deus. Meu irmão, não tem coisa mais gratificante você trabalhar lideranças, construir lideranças, formar lideranças e ser importante para a vida de alguém. E isso só é possível quando o líder ele consegue descobrir novos talentos, ajudando esses irmãos, inclusive jovens, a desenvolver o seu espaço, a sua liderança dentro da obra de Deus. Líderes também são colocados como guias. Os líderes são chamados para guiar, para orientar, para indicar o caminho, para mostrar o caminho. Nós, meus irmãos, enquanto peregrinos, devemos entender que nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. E nessa caminhada para Nova Jerusalém faz-se de suma importância o papel do líder. O líder que vai à frente, mostrando o caminho, orientando. Como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo olhava para Cristo e queria que os seus liderados olhassem para ele assim como ele estava olhando para Cristo. Então quem olhava para Paulo via a imagem de Cristo, via o modelo de Cristo, mesmo com as imperfeições, mesmo com as falhas, mas era o líder mostrando que o caminho é Jesus. Então, meus irmãos, percebam, o guia ele mostra o caminho e deve fazer isso com segurança. Deve fazer isso com tranquilidade. Na verdade, o líder precisa transmitir tranquilidade, segurança para os seus liderados, certeza. Eu acredito nisso, eu tenho convicção nisso, e assim poder transmitir segurança e tranquilidade, confiança para os seus liderados. Somente um verdadeiro guia, um verdadeiro líder consegue encaixar isso e colocar isso nas práticas cotidianas da sua vida enquanto líder. Terceiro, por fim, para a gente fechar o tópico, o líder ele é abençoador. Ele deve abençoar os seus liderados. Líderes que só pensam em ser abençoados, venha a nós o vosso reino, mas em nenhum momento pensa em abençoar os seus liderados, em ser uma bênção para os seus liderados, ele ainda não entendeu o real papel de ser um líder, de exercer liderança. Aquele que almeja a liderança, aquele que já é um líder, precisa entender que para ser líder, você precisa ser um abençoador. Não é só querer ser abençoado, é ser um abençoador. Seja uma bênção para os seus liderados, seja proferindo palavra de ânimo, seja proferindo palavra de edificação, palavras que produzam graça àqueles que estão ouvindo, seja realmente chegando ali nas necessidades financeiras, aquele liderado que está passando por uma necessidade e você foi abençoado por Deus e foi colocado como líder, então abençoe, abra a mão, abra o bolso e abençoe, seja uma bênção na vida dos seus liderados. E você pode estar se perguntando, por que eu trouxe essa imagem? Essa imagem, irmão, retrata um cenário de José. Aquela ocasião em que José abençoou os seus irmãos. José, que você sabe da história, foi escravo, foi vendido pelos seus irmãos. E Deus o exaltou de maneira poderosa, chegando a ser o segundo homem mais poderoso de toda a terra naquela época, tendo em vista que o Egito era a maior potência do mundo naquela época, e abaixo de Faraó estava o governador, quem? José. E José sabia que ali estavam seus irmãos na sua frente, e que tinha poder para se vingar deles, que poderia até mesmo mandar matá-los, ou aprisioná-los, ou chegar para eles e dizer, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Mas agora eu sou governador, agora vocês vão ter o que vocês merecem. Não, José é líder, e por mais que foi machucado, e por mais que foi maltratado, e por mais que foi vítima dos seus liderados, ainda assim ele decidiu abençoar. Por mais que pisem no seu pé, líder, por mais que lhe maltratem com palavras, por mais que persigam contra você, ainda assim você precisa ser uma bênção.
seja uma bênção. Esse é o papel do líder, ser um abençoador. E aí, meus irmãos, tudo bem até aqui? A lição está sendo clara para vocês? Estão compreendendo bem? Deixa os seus comentários aí, dúvidas, se está gostando. Enfim, vamos interagir. Coloca aí os seus comentários, ok? Vamos para frente, tópico número 4. Perceba que no tópico número 1 ele falou sobre o que é liderança cristã. E aí, claro, falou também sobre o que é liderança. No tópico do número 2 nós falamos sobre a parte que compõe a vida de um líder. Aí trouxe algumas características. E agora ele vai falar sobre o que não é liderança. O que não é liderança. E primeiro ele coloca o seguinte: liderar não é agir com arrogância. Quem lidera, irmãos, pensa que agora tem poder, que agora é autossuficiente e se acha agora maior do que todo mundo, e eu vou pisar, e eu vou menosprezar, e isso é um pensamento errôneo, meu irmão. Você, por ser líder, não é superior, apesar de que hierarquicamente você tem algumas atribuições que lhe faz ser de ter algum poder acima dos seus liderados, mas ainda assim você não pode se sentir superior, dar lugar a um espírito de altivez, de arrogância, de prepotência. Lembre-se do que diz a palavra de Deus: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto líder, seja humilde. Liderar não é ser arrogante, não é querer ser maior do que os outros, mesmo sendo maior. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí ele diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por mais que você exerça liderança na igreja, mas considere os outros maiores do que você. Isso é humildade, irmão. Isso é não querer pisar em ninguém. Inclusive, ele cita até o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não por ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo para servir, para ser servo. Entenda que a gente já está reproduzindo o que foi dito anteriormente. Ser líder é servir. Então, jamais use dessa prerrogativa de líder para querer menosprezar, para querer liderar com arrogância. Isso é totalmente prejudicial à figura do líder. Na verdade, o líder, ele jamais agirá com arrogância. No ponto 2, ele vai falar que o líder, ele não dá ordem. Então, liderar não é dar ordem. E isso parece contraditório, pois existem lideranças que assumem esse posto de líder e agora eu vou mandar. Faça isso, faça aquilo, porque eu mando, quem manda aqui sou eu, e tem que ser do meu mesmo jeito, e todo mundo fica que nem nessa imagem aí, recuado para trás. Enquanto o outro só grita, só ordena, só manda, e muitas das vezes manda e nem ele mesmo consegue fazer, nem ele faz. Então, liderar não é dar ordem, líder é influenciador. Líder, ele distribui as tarefas. O líder, ele orienta como deve ser feito. Ele apenas repassa como as coisas precisam ser feitas. E isso com alegria, com singeleza de coração. Ele não apenas ordena de forma imperativa, de forma arrogante e prepotente, como colocamos anteriormente. Então, mais do que ordenar, mais do que dizer tem que ser feito assim porque é do meu jeito, não, influencie. Liderança, ela consegue influenciar e caminha junto com seus liderados. Existem pastores que dizem assim: meus irmãos, vamos evangelizar. Os irmãos precisam evangelizar. Os irmãos precisam frequentar a escola dominical. Os irmãos precisam frequentar mais os cultos, quando na verdade nem ele está lá. Nem ele evangeliza, nem ele vai para o culto da escola, nem vai para a escola dominical, nem participa dos estudos, nem frequenta os trabalhos, mas está lá ordenando que todo mundo deve fazer. Liderar não é isso. Liderar é ser um exemplo, é ser um influenciador. Seja um influenciador. Liderar não é transferir responsabilidades.
Entenda, meu irmão, que a responsabilidade do líder é intransferível. E isso deve ficar muito patente, muito claro, muito transparente para os seus liderados. Que a sua responsabilidade não pode ser delegada para outros. Se Deus lhe deu o cajado, pastor, então isso jamais deve ser transferido para outro. Você é o pastor da igreja. Se você recebeu a liderança de um departamento, você não pode transferir isso de modo algum para outro. Você é o líder. Exerça a sua responsabilidade como líder diante de tudo aquilo que a gente tem colocado aqui para vocês. Quem transfere a sua liderança para outros, na verdade, é um negligente. Está se omitindo diante daquilo que Deus colocou em suas mãos. Por que eu trouxe essa imagem? Essa imagem do rei Davi e lá embaixo de Batseba. Então perceba que o rei Davi, nessa ocasião dessa cena, ele deveria estar na guerra. Porque o rei não apenas envia os soldados para a guerra, ele precisa estar lá. É sua responsabilidade. Mas neste dia, Davi decidiu ficar em casa, ocioso. E em um momento de ociosidade, que transferiu a sua responsabilidade para outros, e aí abriu-se espaço para o embaraço, que abriu-se espaço para o pecado, e a gente sabe onde foi parar toda essa tragédia, toda essa tentativa de transferir a sua responsabilidade. Ele deixou de exercer a sua liderança por um lapso de tempo, e aí sobreveio toda uma série de problemas para o reino de Israel, para a vida de Davi enquanto líder, e o próprio Davi enquanto pessoa, enquanto indivíduo, como para a sua família. Então perceba, essa história de Davi, essa narrativa de Davi mostra o quão perigoso é transferirmos a nossa liderança. Davi era para estar na guerra, mas preferiu transferir, delegar para outros a função que era sua. E por isso desencadeou uma série de acontecimentos drásticos, trágicos, tanto na vida de Davi enquanto líder, enquanto rei, como também no seu reinado. Então, líder, não transfira a sua responsabilidade. Aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, é você que tem que fazer. Não faça como Moisés: eu sou pesado de língua, tem outro melhor do que eu. E é bem verdade, meu irmão, que existem pessoas melhores do que você, mais capacitadas do que você, que tem mais recursos humanos do que você, que tem uma potencialidade melhor do que você, mas foi você quem Deus escolheu. E se o Senhor te escolheu, é você quem Ele quer usar na liderança, e você não pode transferir essa liderança que foi colocada nas suas mãos. Então, meus irmãos, esta foi a nossa primeira videoaula. Espero que eu possa ter contribuído com a sua formação cristã, com a sua formação enquanto líder. Uma lição proveitosa para a gente entrar em alguns conceitos de liderança. E nós vamos dar continuidade a essa série de estudos. Eu te espero aqui para a próxima aula. Mas antes, eu quero já te pedir, se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreva. Deixe os seus comentários. Eu preciso ver os seus comentários, ler os seus comentários e poder interagir com você. E compartilhe, irmão. Compartilhe aí com aqueles irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, em específico este assunto que nós estamos trabalhando. Vai lá, convida aquele irmão que exerce liderança, aquele jovem que tem perfil de liderança, aquele jovem que gosta de estudar a palavra de Deus. Diz para ele que nós estamos agora nessa roda de conversa aqui no nosso canal e que está sendo muito proveitoso, está sendo uma bênção. Chama ele para participar das próximas lições e dessa também que vai ficar salva aqui em nosso canal no YouTube. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu te espero para a próxima aula.